Olá, esse é o Fala Onco, um podcast que fala de oncologia para todos. Eu, Gilberto Almeida, médico urologista, junto com a Regina Pedrini, médica mastologista, e a Graziele Felipe, médica oncologista, estaremos aqui reunidos em vários episódios falando sobre temas relacionados ao câncer, para pacientes, familiares e para todos os interessados nesse assunto. Em cada episódio, convidaremos amigos e colegas com experiência nas áreas importantes relacionadas ao câncer, num bate-papo muito produtivo e de forma simples e inovadora. Olá, eu sou o Gilberto Almeida, urologista, e temos mais um episódio do nosso podcast Fala Onco. E hoje a gente tem 3 convidados muito especiais, o Dr. Breno, oncologista, o Dr. Johan e a doutora Letícia, urologistas. E hoje a gente vai discutir uma das perguntas que talvez seja mais comum dentro de um consultório urológico, e talvez até para ti também, Breno, que é se o tratamento para uma doença de próstata causa impotência ou disfunção erétil, né? Eu acho que talvez um dos grandes temores do homem seja em tratar uma doença da próstata, seja qual for, né? Dentro de câncer, de doença benigna, dentro de qual for, e ter impotência, né? A gente vê isso bastante nos nossos consultórios, no nosso dia a dia, às vezes até com amigos, né? E eu acho que isso é muito bom a gente desmistificar, porque a próstata ela está relacionada à vida sexual, mas muito mais à vida fértil, né? Ela está intimamente relacionada à fertilidade masculina e alguns tratamentos, sim, podem alterar a sexualidade, podem alterar a função sexual dos homens, mas nem todos, né? Então, eu queria começar com o Breno, né? Que é o nosso estranho no ninho, digamos assim. Estamos em 3 urologistas e um oncologista. E queria te perguntar, Breno, se tu, quando vais tratar um câncer de próstata, né? E aí eu gostaria que tu esmiuçasse isso, falasse o que é o tratamento que tu fazes de câncer de próstata que pode afetar a sexualidade de um homem. Bom, pessoal, tudo bem? Gilberto, obrigado aí pelo convite. Então, quando a gente fala, acho que mais importante do que a gente iniciar falando do tratamento, é importante a gente falar sobre a doença, porque o temor do paciente em relação ao tratamento, mas ele esquece que a própria doença pode causar uma disfunção erétil ou outros transtornos ali da vida sexual do homem, né? Que diferente da mulher que tem a menopausa, o homem não passa pela andropausa, né? Não sei nem se o termo é o correto aí para a gente usar, mas ele tem esse receio. E enfim, então o nosso organismo ele não é preparado para esse momento. E agora falando mais da minha área, a gente tem diversas doenças, né, geniturinárias da parte aí, próstata, do próprio pênis, disfunção testicular, etc. Então falando em câncer de próstata especificamente, a gente vai ter aí tanto a doença causando o problema de disfunção, os problemas sexuais, e o tratamento hoje, com a evolução das tecnologias, desde tratamento medicamentoso, tratamento cirúrgico, que é a área de vocês, tratamento de radioterapia, qualquer um deles aí pode gerar algum grau de disfunção erétil ou de algum transtorno sexual do paciente. Lembrando que não é só os tratamentos, a gente tem um impacto também psicoemocional do paciente, que eu acho que isso talvez represente aí mais de 70% da disfunção erétil, na maioria dos casos. Vocês podem falar até melhor que eu sobre isso. Então, só o fato do diagnóstico da doença oncológica já gera uma preocupação em relação a isso, e acaba que o lado psicológico o paciente fica mais ansioso, mais estressado, gera uma tensão, e ele acaba tendo disfunção erétil antes mesmo de iniciar qualquer tratamento. É o paciente que teve o diagnóstico de um câncer, né? Não, exatamente. Então, e olhando para o outro lado, assim, né, Let's? Quando não é um câncer, quando é uma hiperplasia, né, que é aquele crescimento benigno da próstata, que a gente usa medicações, e essas medicações hoje estão até extrapoladas para alopécia, para perda de cabelo, né? E aí a gente vai pegar pacientes mais jovens, né? Isso pode impactar na sexualidade? Que forma que isso impacta? Enfim, né? O que tu terias a nos contar? Como o Breno iniciou, eu acredito assim, a gente tem que lembrar que a disfunção erétil ela é multifatorial.
A gente tem o fator psicogênico, vai ter a farmacoterapia, vai ter a parte neurológica, que isso você pode entender como lesão de nervo no câncer ou coisa assim. E a parte medicamentosa, ela vai ser variada, porque são pacientes assim, quando é um paciente mais, seja no câncer ou na hiperplasia, você vai ter um paciente mais idoso, que naturalmente às vezes vai ter uma obesidade associada, que vai afetar também a parte da disfunção, da ereção, vai ter diabetes, vai ter algumas outras doenças associadas que também afetam essa ereção. Então a gente vai colocar aí vai crucificar uma medicação como uma única causa, mas não é só isso, né? E sim, a finasterida, a dudasterida, que são os mais comuns que a gente usa para o crescimento da próstata, eles podem causar, não necessariamente diretamente, mas eles diminuem muitas vezes o desejo, a vontade. A da alopécia, tem estudo que diz assim que 1 miligrama não vai afetar tanto. Quando é a finasterida, né? A finasterida de 1 miligrama. Mas no futuro, quando às vezes a suspensão, essa disfunção assim, de desejo, de libido, de vontade, modifica. Porque então eles têm às vezes até um efeito meio retardatário. Porque a dutasterida para alopécia, se eu não me engano, é a mesma dose, né? A mesma dose, né? E o que eu vejo, pelo menos no consultório, é que pacientes jovens, quando usam, eles têm queda de libido, né? Tem. Principalmente com a dutasterida, que ela é um pouco mais potente, né? A finasterida, talvez por causa da dose, ela não tenha tanto impacto, né? E a finasterida, ela vai ser um pouco mais específica ali na próstata. A dutasterida vai ter ações em outros lugares. Então, acaba que você tem uma ampla ação. Então, tu tem uma interação. Mas o mais interessante é que é muito nesse sentido. Ela vai atuar mais no desejo, na libido, do que propriamente dito na ereção. Então, falando mais uma vez da ideia do multifatorial, que isso que eu acho que é sempre mais difícil falar para o paciente, porque ele acha sempre que uma coisa é a única causadora, né? Eu acho que esse entendimento que a medicação faz, a alteração, faz a modificação disso, mas não é só ela. Johan, me conta assim um pouquinho, para mim não, né? Mas conta para quem nos assiste, né? E quem nos ouve, qual é a diferença entre queda de libido, né? E impotência? São coisas completamente distintas, né? E o mecanismo é completamente distinto, né? Sim. E os pacientes têm muita dificuldade às vezes eles se acham impotentes porque eles estão com baixo desejo sexual. E isso essas nomenclaturas às vezes ficam um pouco confusas, né? Eu só quero fazer um apanhado assim, que realmente nós como urologistas e o Breno também que atuando nessa área de uro-oncologia, já o perfil dos pacientes já é um perfil mais tendencioso a ter algum grau de disfunção ou distúrbio de ejaculação. Não são pacientes novos, são pacientes na 6ª, 7ª, 8ª década de vida. São pacientes que já são hipertensos, já são diabéticos, já usam alguma medicação. E muitas vezes a gente fica pensando das medicações nossas, mas, por exemplo, a gente sabe que alguns tipos de diuréticos, o enalapril, são medicações, né, que podem causar algum grau de disfunção. Então, a gente já tem esse perfil, né, talvez um viés, um paciente que já tem uma tendência a ter algum grau de distúrbio de ejaculação ou de libido. Ainda mais quando você entra num tratamento, muitas vezes, que seja oncológico ou por hiperplasia, por doença benigna. Então, você já tem esse impacto psicológico, mais um tratamento cirúrgico, então, de alguma forma, vai ter. E essa pergunta que você fez, eu acho que é bastante interessante, porque isso, pelo menos que eu vejo na minha prática, é motivo de muita confusão, né? O paciente chega, às vezes, realmente no consultório, como é que eu posso te ajudar? Não, eu realmente estou com um problema de ereção. E na conversa você vê que a ereção do cara é 100%, que ele realmente tem um problema de libido. Então, isso diferenciar, né, o libido, que é a vontade, né? Vamos falar o popular... o desejo, né? O desejo, né? O popular tesão. Tesão. Né? Da ereção, propriamente falando, isso é diferente, porque a gente sabe que a ereção ela pode ter uma origem vasogênica, pode ser alguma medicação, pode ser um dano secundário, por exemplo, a uma cirurgia de próstata ou radioterapia. Já o libido tem fatores um pouco diferentes, onde a parte psicogênica é mais importante, né? 70% a 80% das causas de baixa libido são psicogênicas. Então, às vezes, só tendo essa conversa e tentando entender,
a consulta é completamente diferente, assim. E eu costumo brincar nessa ideia da libido, assim, para tentar fazer a diferença, né? É que hoje a gente vive todo mundo atarefado, estressado, por N motivos. Seja para pagar a sua continha de luz, seja para o que for. Eu digo assim, por mais que no nosso sonho, principalmente no ideal masculino, acha-se que vai estar sempre pronto. Aí quando se vê que não está pronto, que não está tendo desejo, poxa, eu tô com um problema de ereção, mas não é, cara, tu tem que pagar uma conta, como é que tu vai conseguir relaxar às vezes para poder ter o desejo sexual? Hoje talvez a cobrança por desempenho, né, seja o grande problema do homem adulto jovem, não só do adulto jovem, mas até do quase adulto, né, do rapaz que está iniciando a vida sexual. Essa cobrança por desempenho é o que aniquila o homem, né, do ponto de vista sexual. Mas se a gente for analisar as mídias, os filmes, as novelas, assim, é isso que você falou, é sempre o desempenho. E a gente fica vendo isso todo dia. E às vezes o desempenho desse mundo virtual, assim, do mundo real é diferente. Claro. Não é a mesma coisa. E chega na hora você tem essa frustração enorme, assim. Aí o desempenho do cara não é o que ele almeja, não é o que ele viu no filme, não é o que ele viu na novela. Opa, então alguma coisa está errada. E não é. Às vezes isso é o normal, é do dia a dia de cada pessoa. Né? E existe todo um processo, desde a aproximação do homem, do desejo com a mulher, né, ou com o parceiro, etc. Tem a falha ou, né, o problema de saúde, ele pode estar desde a libido, que é o início, que é a vontade de, até o processo de orgasmo. Então, identificar qual desse ponto que é o problema, identificar a causa, isso é difícil na nossa rotina, no dia a dia, né? Então a gente vai ter que buscar um histórico do paciente, enfim, vocês falaram, é um problema multifatorial, né? E que, infelizmente, cada vez a gente vê pessoas mais jovens tendo esses problemas. Não, e vejam, a ereção, ela tem relação com a testosterona? Claro que ela tem. Mas ela não é dependente única e exclusivamente da testosterona. A testosterona ela tá relacionada à libido. Mas 90% das quedas de libido não são relacionadas ao hormônio. E sim ao nosso dia a dia. Né? E isso é tão curioso, principalmente na tua área, porque eu sempre falo às vezes para os oncologistas, quando a gente vai tratar um câncer de próstata, sistemicamente a gente usa uma medicação, a gente bloqueia a testosterona. Sim. Né? A gente faz uma castração química nesse paciente para desnutrir o tumor. E esses pacientes, em tese, eles poderiam ter ereção. Mas eles estão em níveis de castração, com a testosterona lá embaixo. E pasmem, alguns jovens, e os oncologistas às vezes duvidam disso, né? Alguns pacientes que são mais jovens, eles continuam tendo relação sexual. Sim, e com ajuda, mas continuam tendo. Exato, né? Mas aí vem a testosterona, ela vai atuar, como o Gilberto disse, aquela ereção às vezes na madrugada, que é involuntária. Quando você tem a ação, o estímulo, a consciência, não necessariamente, ela vai estar relacionada ao desejo. E aí vem algumas coisas que entram psicogênico, porque se tu tem um paciente que acredita que pode ser diferente, que ele já não se, como se diz, não é se colocou no caixão, mas que já se deu por encerrado, né? Só pelo fato de ter o diagnóstico e ter que fazer o bloqueio hormonal, se ele consegue lidar com isso e trabalhar o seu estímulo, o seu pensamento, muita coisa acontece, inclusive a relação satisfatória com o desejo. Mas, claro, ele vai ter que exercitar. Eu brincaria, assim, que uma analogia biológica, ele teria que ser como uma mulher, que ela vai ter que exercitar o seu desejo, porque ele simplesmente não brota assim do nada. Exatamente. Ele está numa situação diferente, ele precisa fazer a coisa acontecer, né? É totalmente diferente o uso dessas medicações para próstata, seja bloqueadores hormonais, ou seja, medicamentos para hiperplasia. É totalmente diferente daquele paciente que fez, por exemplo, uma radioterapia ou uma cirurgia para câncer de próstata, né? Que a gente tem lesão mecânica. Né? Esse paciente ele tratou uma doença da próstata, mas ele vai ter como consequência uma disfunção erétil. Claro que em níveis maiores ou menores, dependendo da idade, dependendo das comorbidades, dependendo do que ele tinha de doenças prévias, dependendo da cirurgia que ele fez, a gente sabe, existem
cirurgias diferentes. A cirurgia robótica hoje nos traz vantagens em relação a isso. A cirurgia aberta ela é mais agressiva, enfim. Mas um impactozinho tem, né? Eu sempre digo para o paciente. Chega lá um paciente com 70 anos, a gente vai operar ele de câncer de próstata. Ele já tem uma impotência. Que ele precisa de medicamento para ter uma relação sexual. Ele já está caminhando em cima do desfiladeiro. É claro que a nossa cirurgia vai piorar isso, não vai deixar melhor. Ele não vai sair da cirurgia melhor do que estava. Mas claro, e esse entendimento é fundamental. Assim como o Breno vai lá bloquear um paciente, fazer um bloqueio hormonal para tratar um câncer de próstata, se ele não entender que isso vai dar um baque, é o que a Letícia falou, ele não vai conseguir, ele vai querer ser como ele era antes, e isso não vai funcionar. Ele precisa entender que ele está num estado diferente. As mulheres são muito mais inteligentes, né? Elas já têm isso meio que embutido, e quando elas entram na menopausa, elas estão nessa situação. Então, elas aprendem a fazer isso meio que automático com a mãe, com a avó, elas vão vendo exemplo. A gente não. O homem já é mais difícil. Porque justamente tem o efeito do hormônio, aquela coisa que é muito mais inconsciente no adulto, no homem jovem, né? Então, acaba que é uma coisa muito mecânica, muito automática. E no processo do envelhecimento, que vai se somando, é que nem eu digo, soma um aqui, um pontinho ali, tudo somando pontinhos para coisa ruim, no caso, para não funcionar, né? Então, vai somando um pontinho, ele não está acostumado a exercitar, porque numa via de regra, como o homem é mais visual, ele não precisa pensar muito. Ele não precisa ativar outras coisas. E aí tu imagina, não desvalorizando muitas vezes o parceiro, mas tu tá há muito tempo com o parceiro. Tá ali há anos. Então o visual já não é tudo aquilo. Aí tu tem que trabalhar a cabeça, você não tá pronto para isso. Você não tá... Tem que abrir uma outra porta e começar a trabalhar isso. E aí vem essas crenças, além da cirurgia, outra coisa, né, que às vezes já é um paciente deprimido, já é alguém que tem algumas coisas assim, que toma algumas outras medicações, e ele vai criar a fantasia e vai colocar tudo em cima assim, não, foi por causa da cirurgia, foi por causa do tratamento. E não é só isso, não dizemos aqui que não causam danos, mas também não dizemos que seja o algoz de tudo, né? E vale lembrar também, né, tocou na cirurgia, falando em cirurgia, a gente tem que lembrar que a próstata não é quem produz a testosterona. Tem muita gente que pensa assim, vou tirar a próstata, eu tirei o centro de produção. Uma coisa não tem correlação com a outra. Como o Gilberto falou, a impotência sexual, a disfunção erétil no pós a retirada da próstata, ela está diretamente relacionada com a questão mecânica e não hormonal, né? Eu costumo às vezes brincar com um paciente que ele chega e fala assim, eu estou tendo disfunção erétil. Ele iniciou um tratamento, né, a hormonioterapia que a gente fala é um bloqueio da testosterona, porque os cânceres de próstata, né, na sua grande maioria, eles se alimentam de testosterona para proliferar. Então a gente acaba, em alguns casos, não todos, fazendo o bloqueio da testosterona, da produção. Então esses níveis de testosterona eles vão abaixo de 50. O normal de um homem geralmente é em torno de 400, 500, 600. A gente realmente é uma castração química, e existe também a condição de castração cirúrgica, que é a retirada ali dos testículos, né? Então, assim, eu costumo brincar com os pacientes, ele fala assim, doutor, agora eu estou com disfunção erétil. Eu falo assim, isso é culpa minha, eu que causei isso. E, infelizmente é uma reação do medicamento. Se a gente olhar de bula, muita gente gosta de ler bula, a hormonioterapia ou a castração química, ela causa impotência sexual em mais de 90% dos pacientes que usam. Né? Então, a gente fica, às vezes, surpreso quando o paciente fala, eu ainda estou tendo atividade sexual, fazendo bloqueio. A gente, às vezes, duvida, né? Todo mundo chega a duvidar, mas, claro, a gente tem esses casos que o paciente continua mantendo talvez aí vai vir a parte do que significa relação sexual para ele. Não, e tu vê assim, ó, ou se é realmente, desculpa, tu que mas trata câncer de mama também, né? As mulheres, talvez a maioria das mulheres fazem bloqueio hormonal pós um câncer de mama. A maioria. A grande maioria. Elas não ficam sem vida sexual. Talvez no início, no período pós-químio, pós-cirurgia, mas elas retomam a vida sexual depois. Vai de encontro muito com o que a gente estava conversando da menopausa. Então a mulher, ela já tem, o organismo dela vai se preparando para aquele momento. Então ela já diminui bastante a libido, já diminui. E hoje a gente vê cada vez mais a questão de reposição hormonal na menopausa.
E vocês já têm essa vivência também, quando você está com um homem com câncer de próstata. A gente vai conversar sobre bloqueio hormonal. E a esposa dele já passou pela menopausa, ela dá obrigado. Vamos começar. Então ele vai diminuir a vida sexual? Graças a Deus que ele vai diminuir a vida sexual. Ela já esperava por isso. Ela já esperava. Não, então não tem problema, porque já não tem. Então a mulher ela já tem esse preparo. E a maioria dos cânceres de mama, que são hormônio positivos, hormônios sensíveis, são em mulheres, na sua grande maioria, na pós-menopausa. Então o hormônio tem um impacto, são outros efeitos colaterais. E claro que um deles é a diminuição da libido, o ressecamento vaginal, né? E o conforto até para ter a relação sexual são realmente problemas para essas pacientes. Mas tu falou do envelhecimento, mas no processo do envelhecimento do homem natural, a produção de testosterona vai diminuindo. Só que aí vem mais uma vez, os pacientes mantêm a ereção. O que muda um pouco é essa história do desejo, da libido, da vontade. Que é aí que vem, que eu acho que a gente tem como trabalhar um pouco nesse sentido, que é esse link de trabalhar esse desejo, de trabalhar essa vontade, porque o pênis em si, a ação da testosterona não é muito, ele é muito mais, ele tem receptor de dihidro e não de testosterona diretamente. Então, assim, a testosterona efetivamente não vai mudar ali naquela ereção do desejo, aquela do estímulo, mas muda no desejo, no libido, sim, nesse sentido. Então, talvez se a gente trabalha um pouco mais isso nesse processo de envelhecimento, nesse entendimento, nos ajuda. Com certeza. O grande problema é que a ereção ela é uma situação simbólica da relação sexual. Então, sim. E a gente sabe que não é só disso que a relação sexual existe. Então, tem outras maneiras de você ter o desejo, o orgasmo, etc. Mas o simbolismo da ereção e quando o homem falha, isso por si só já é um momento que traz um transtorno emocional, psicoemocional para ele, que realmente até ele passar por esse processo e saber que aquilo não é o fim da linha, que tem tratamento, que tem acompanhamento, e muitas vezes o tratamento ele vem por um acompanhamento psicológico, uma psicoterapia, e o homem tem esse lado machista que não busca essas outras ajudas para não querer se dizer como eu sou fraco, né? Então, e às vezes isso é tão impactante no homem. O Johan tem bastante experiência com tratamento de hiperplasia e alguns tratamentos alteram o ejaculado. E é numa fase da vida do homem que ele não procura mais ter filho. E ele vai tratar uma hiperplasia. E aí muitos chegam lá pro Johan, né? E estão preocupados com o ejaculado. Porque para eles, se não tiver ejaculação... É o simbolismo, né? O simbolismo da masculinidade. Explica, né? Como é que é o tratamento pra gente, Johan. Existem tratamentos cirúrgicos e inclusive não cirúrgicos, né? Ou minimamente invasivos, sim, que podem não alterar, né? E os homens hoje buscam muito isso. Isso eu vejo uma preocupação cada vez maior, apesar da gente tentar explicar, né? Isso que o Gilberto falou, tentar explicar que o fato de não ter a ejaculação, que seja por cirurgia ou por via medicamentosa, isso não vai causar nenhum prejuízo maior. Acho que isso é a primeira coisa que tem que deixar muito claro para todo mundo, né? Para ter esse entendimento, que não ejacular não vai te tirar o prazer, não vai te tirar a vontade e não vai te causar nenhum prejuízo, né? Então, só serve para fazer nenê. Então, você vai ter a ejaculação, vai ter o prazer, essa ejaculação vai para a bexiga, aquela ejaculação retrógrada, depois é eliminada espontaneamente na urina sem percepção da pessoa. Mas eu acho que só voltando assim, isso, entendendo que a hiperplasia talvez seja uma das doenças mais prevalentes, a gente pode dizer tranquilamente que 100% das pessoas terão hiperplasia, se viverem um tempo suficiente, né, 70, 80, 90 anos, todo mundo vai ter algum grau de hiperplasia, e a própria hiperplasia já diminui um pouco o volume de ejaculação. Acho que não é incomum para você chegar um paciente de 70 ou 70 anos com uma próstata aumentada, olha, minha ejaculação não sai praticamente nada, isso só pelo volume mesmo da próstata, que muda ali o mecanismo na hora da ejaculação. E acho que falando rapidamente, as medicações que nós usamos para o tratamento da hiperplasia também já causam isso. Também podem causar. Desde aquelas simples, né? A doxazosina, a tansulosina, que vamos dizer que seria
a medicação, o primeiro degrauzinho do tratamento ali, ali, passando pela dutasterida, Combodart, enfim, as medicações, né, que são compostos, né, do alfa-bloqueador com inibidor da 5-alfa-redutase, enfim, são medicações que já causam. E isso é comum. Não é assim, alguns pacientes têm. Não, uma boa parte tem. Uma boa parte tem. Dependendo da medicação. Inclusive, parando a medicação em 30 dias, 60 dias, a ejaculação retorna, né? Mas falando mais da cirurgia, sim, hoje é uma preocupação. Inclusive, assim, eu vejo mudando talvez a indicação da cirurgia com o objetivo de manter a ejaculação. Então, às vezes, por exemplo, dar um exemplo clássico, assim, a nossa cirurgia tradicional de hiperplasia, a raspagem, a RTU de próstata. Uma cirurgia que é super bem consolidada, funciona bem, já fazemos há 30 anos, a gente conhece os resultados de antes e depois, mas às vezes não é o ideal para aquele paciente, porque a gente sabe que a RTU, 80% a 90% dos pacientes não terão mais ejaculação depois. Então, às vezes, a gente muda a nossa indicação por um desejo do paciente em querer manter isso, assim, né, como vamos dizer, esse simbolismo. E eu acho que a gente, como urologista, a gente tem que entender, tem que respeitar isso, certo? E às vezes propor para o paciente, olha, para você isso é muito importante, a gente tem essa opção, por exemplo, do Rezum, do vapor de água, a gente consegue preservar um pouco mais a anatomia da próstata e deixar isso preservar. A gente pode tentar fazer uma cirurgia, uma raspagem, preservando um pouco mais o colo da bexiga, que vai segurar um pouquinho mais. Então, a gente pode tentar adaptar, respeitando ali a vontade do paciente. Então, é mais comum sim. É mais comum sim. Mas é uma queixa bem importante e é uma das coisas que eu sempre brinco. Quando a gente vai dar o alfa-bloqueio para o paciente com a hiperplasia, eu sempre digo, avisa em casa, para não dizer que está esvaziando fora. Não dá motivo de divórcio. Né? É muito comum. Bom, e voltando na parte de câncer de próstata, né? Hoje o tratamento está cada vez mais personalizado, então isso tem melhorado, como eu disse, as tecnologias têm melhorado desde cirurgia, radioterapia e os tratamentos medicamentosos também. Então não são todos os medicamentos que a gente usa para o tratamento de câncer de próstata que vão gerar impotência. Falando especificamente de hormonioterapia, isso aí que é o chamado castração química, infelizmente isso vai levar a uma impotência sexual. A gente tem... Nem sempre. Raros, salvo deixa eu fazer casos. Te interrompendo, me desculpe, mas pegando assim historicamente desses bloqueadores, se você pegar talvez os bloqueadores mais antigos, que hoje eu acho que a gente não usa muito, flutamida, enfim. Você acha que evoluiu muito a nível, você comentando de efeito colateral, você acha que houve melhora nesses sintomas secundários em a castração que a gente espera, mas você acha que diminuiu, melhorou, os pacientes se queixam menos ou nesse aspecto de efeito secundário não mudou muita coisa? O que melhorou é porque é o seguinte, quando a gente fala em drogas de primeira geração ali, né, flutamida, bicalutamida, né, que eles são medicações muito fracas para um bloqueio, para um tratamento de câncer de próstata. São medicações que elas não mudam o prognóstico do paciente, não mudam a sobrevida do paciente. Então, o que mudou, os efeitos colaterais, eles não melhoraram. A gente tem os mesmos efeitos colaterais. Só que com a potencialização de drogas de nova geração, a gente consegue hoje fazer um bloqueio muito bom do câncer de próstata e, em alguns casos, conseguindo poupar da hormonioterapia central, desse bloqueio central que é a castração química. Então, esses medicamentos, que são a maioria deles de uso oral, né, eles não têm o mesmo impacto na impotência e disfunção erétil do que o bloqueio central, que é a hormonioterapia, a castração química. Então, esses pacientes, eles conseguem... Mas isso é bom porque a gente teve uma evolução nas medicações, né? Então, medicações melhores, mais fortes, como você acabou de dizer, mantendo, de certa forma, os efeitos, não piorando, né? Não havendo uma mantendo o efeito, assim, um ou outro medicamento, ele causa os efeitos... todas elas têm um efeito, às vezes, particular ali de cada uma, mas falando especificamente em impotência sexual, a gente não teve uma evolução em reduzir a impotência sexual. Mas como eles têm uma taxa de controle melhor da doença, em alguns casos a gente consegue poupar a grande vilã da impotência sexual, que é a hormonioterapia. Então a gente não são... Mas mesmo assim, esses pacientes, eles podem ter disfunção erétil, disfunção sexual, mas em menor proporção. E aí vai de encontro também com o que a gente acabou de comentar. Disfunção, ela é multifatorial. Então,
só para entender o protocolo de pesquisa, para a gente identificar essas medicações, qualquer sintoma que o paciente apresente numa consulta de protocolo de pesquisa, a gente vai registrar isso. Vai ser relatado. Vai ser relatado. E muitas vezes vai ser relatado como um problema relacionado a essa droga. Então, isso dificulta. Então, na prática, o que a gente vê, aqueles pacientes que usam essas novas medicações, eles têm uma qualidade de vida melhor do que aqueles pacientes que usam bloqueio central. Mas são poucos os casos, senão daqui a pouco vai estar todo mundo só quer usar isso. Então, são poucos os casos muito bem selecionados. A gente consegue utilizar essas drogas de forma isolada. A grande maioria, 80%, 90% dos cânceres de próstata, a gente acaba usando o bloqueio central ou algum tratamento associado ali, seja a cirurgia, né, ou a radioterapia, ou o bloqueador central, que são os grandes norteadores, os grandes tratamentos que mudam. É tão recente, né, Breno? Acho que não tem 2 anos, né, que começou a se ver perfis de pacientes com esses, porque a gente tem o bloqueio central, o bloqueador central e o bloqueador periférico. E os bloqueadores periféricos melhoraram muito do ponto de vista de eficácia, né, e de potência. Então a gente está vendo que tem perfil de paciente que a gente consegue só fazer o bloqueio periférico. E isso traz esse ganho, né, porque o bloqueador periférico ele tem menos efeito colateral. Tem outros, né, como mastalgia, por exemplo. Né? Às vezes tem que fazer radioterapia na mama do homem, até profilática muitas vezes, mas ele pode ter menos impacto na vida sexual, e eu acho que está caminhando para isso, a gente está engatinhando, mas talvez daqui a 4, 5 anos, com a potência dessas drogas, talvez a gente esteja tratando câncer de próstata, fazendo bloqueio periférico e com um paciente com uma vida sexual melhor, né, que é o objetivo. A sensação é que a gente está no caminho certo. Mas que tem, ainda com ganho de sobrevida. Os pacientes estão prolongando a vida, vivendo melhor e vivendo mais, né? E isso, como eu disse, a gente personaliza, não são todos, então são todos. casos bem individuais. Mas a gente vê que o caminho para a gente conseguir ter um paciente com uma doença controlada, vivendo bastante tempo, aumentando o tempo de vida desse paciente. E claro que o que a gente busca cada vez mais na oncologia, em todos os cenários, é qualidade de vida desse paciente. Porque o câncer ele tem se tornado, já se tornou uma doença crônica. Mas essa personalização é que é realmente fantástico, no sentido que a gente tem que entender que as doenças, né, não são iguais. Então, assim, se as doenças não são iguais, por que o tratamento tem que ser o mesmo? Né? Por que eu tenho que usar, por exemplo, uma castração central em todos os pacientes? Se a doença não é a mesma, se aquela doença responde melhor a alguns receptores, ou se aquela doença é menor, ou se aquela doença foi completamente extirpada na cirurgia, enfim. Entendendo isso, aí você personaliza. Poxa, aí aquele paciente, às vezes, evita, tem uma melhor qualidade de vida porque você conseguiu justamente não usar, talvez, uma medicação tão forte ou tão agressiva naquele caso. E é isso aí que acho que a gente ganha muito em qualidade. Tanto na hora de fazer cirurgia ou uma medicação mais... algum bloqueio que seja periférico ou central, aí ganha qualidade. E isso é ótimo para o paciente, né? Cada dia mais, né? Cada ano que passa a gente tem mais opções, o cardápio de tratamentos está aumentando, né? Para tudo, né? E então a gente começa a abrir o leque, muitas vezes quando a gente tem o paciente que tem esse entendimento, tu consegue personalizar e muitas vezes, inclusive, com o entendimento do paciente e apoio do paciente, que é fundamental, né? Porque muitas vezes tu consegue fazer um tratamento que não seria o tratamento padrão, que seria o tratamento para todo mundo, né? Que eu acho que cada vez menos a medicina faz isso. Mas tu consegues tratar ele bem, de uma forma segura, de uma forma eficaz, fugindo um pouco daquele padrão. Né? Exatamente. Porque a doença dele muitas vezes não é padrão. Sim. Né? Os pacientes são diferentes, as doenças são diferentes. Poxa, vamos fazer um tratamento diferente também, né? Antigamente a gente não tinha, né? Tinha 2, 3 drogas para tratar câncer de próstata metastático, né? Que não funcionavam. Que não funcionavam bem. Hoje a gente tem uma série de opções, né? E eu acho que tu define bem essa história do engatinhar. Porque a gente ainda está meio engatinhando mesmo. Está começando a vir essa possibilidade. Mas podemos chegar lá, se Deus quiser, vamos chegar em breve. Mas ainda tem, eu acho que é importante ficar essa ideia da mensagem também, que a gente fala da droga, da medicação, quando a gente não tem a condição de cirurgia, de uma outra opção,
a gente tem que ir buscar, ou já fez uma cirurgia, né? Porque senão todo paciente daqui a uns dias vai demonizar a ideia da castração, da medicação para a próstata. Não, a gente só vai quando a coisa já está um pouquinho além. A gente tem outros tratamentos. Até isso é individualizado, né? Como... O bloqueio hormonal não é para todo mundo, né? E a gente e o tabu que a gente tem, né? Falando em doença urológica, principalmente em câncer de próstata, a gente tem um tabu da prevenção, né? Da questão antes de ter a doença. Então, para vocês que são urologistas, é muito mais comum. O paciente busca o urologista quando? Quando ele tem um sintoma. Sim. Ele não busca, na maioria das vezes, agora a gente tem, né, melhorado essa conscientização, mas o paciente ele busca geralmente quando ele tem um sintoma. Sim. E quando ele tem um sintoma, e falando em câncer de próstata, é porque tá ruim. Doença tá ruim o negócio não tá bom. Então isso vai transformar uma cirurgia mais complexa, vai transformar um tratamento de radioterapia mais complexo. Sem dúvida. O tempo de bloqueio central mais longo. Então a gente está assim, quanto mais precoce, maior é a chance desse paciente ficar sem uma doença, uma disfunção erétil. Menos sequela, menos sequela. Efeito colateral das drogas, dos tratamentos, tudo. Então, né? Meu pai era urologista, ele gostava muito de dizer o seguinte, que os homens iam ao consultório médico por 3 motivos: ou dor, ou sangramento, ou levado pela esposa. E normalmente era levado pela esposa com dor e sangramento. Então assim, o homem, primeira coisa que ele diz assim, eu não sinto nada, eu não tenho dor. Não sei nem mas que eu muitas doenças... Que ótimo, que bom. Muitas doenças urológicas, tu não espera dor. Não é dor o problema, o cara está com sangramento, o paciente está com sangramento na urina. 6 meses. Mas eu não tenho dor. Sim, mas não precisa ter dor, tu tem sangramento na urina. Né? O câncer de próstata, quando ele tem sintomas, ele já está num estágio mais avançado. Né? Não consigo mais urinar, estou urinando sangue. Um câncer de próstata mais avançado. O tumor de rim, mesma coisa. Né? Eu acho que você pega livros mais antigos da urologia, era dor lombar, sangramento na urina e hematúria. A gente não vê mais isso. Hoje com câncer de rim não tem dor lombar, não tem mais... Hoje de manhã a gente operou um caso assim, tumor da listícia. É uma coisa atípica. Assim, tumor gigante, paciente internado para controle da dor e com sangramento. Algo muito incomum hoje, né? Muito incomum. Muito incomum. Mas eu chamo a atenção que eu acho que a gente pode começar a fazer essa orientação, como tu diz assim, da prevenção, na própria hiperplasia, que é o crescimento da próstata. Que eu falo assim, como não é um crescimento agudo, não é da noite para o dia, se hoje chega no consultório pela primeira vez, qualquer paciente, tu diz assim, ó, como é que tá para urinar? Não, tô mijando bem. Aí tu começa, e o jato já não tá mais fraco, não sei o quê, já não levanta de noite. Então, assim, às vezes essa ideia da gente trazer assim, ó, de prestar atenção no jato da urina, que já não é tão forte, o que era, às vezes é a nossa porta de entrada para trazer o paciente para vir e a gente começar a fazer o rastreio do câncer, para não precisar chegar tanto, né, na questão de um bloqueio hormonal. Se a gente pega algo no início, nem chega no bloqueio. Então, vamos na prevenção de tentar evitar o uso. E quando é alguma coisa do crescimento da próstata, que a gente acompanha desde o início, a gente também evita muitas vezes as medicações. Então, a gente tem que trazer essa consciência, que eu acho que é o principal, que não adianta, tem coisas que os sintomas vão vindo devagarinho. E, inclusive, o homem, principalmente, ele tem dificuldade dessa comunicação, né? E muitas vezes ele vai na consulta, Breno, talvez isso tu não vejas tanto como oncologista, mas ele vai na consulta por um outro problema. Problema na urina, problema, enfim. Eu tenho por hábito, desde a minha residência, eu aprendi isso com um professor meu, pergunte da função sexual dele. Sempre. E eu vou te dizer que 80% vai reclamar da função sexual. Se tu não perguntar, esses 80% voltam para casa com a queixa dentro dele. Talvez 20% vai te falar. Doutora, mas eu tenho mais um problema. Porque é tão duro para ele chegar ali e te dizer que ele está com esse problema. Parece até um desabafo, às vezes, né? Que ele chega no final, assim, quando ele já não... Às vezes até quase se separando, ou, cara, o cara está acabado. Ele chega... A gente podia estar tratando isso há tanto tempo já. Né? Tem tanto tratamento, né? Tem tanto tratamento. Isso, Gilberto, eu acho que é super importante, assim, né? Independente que seja aquela consulta com o motivo da disfunção, eu acho que, claro, existe o tratamento,
Mas voltando assim aos tratamentos, né, cirúrgicos e oncológicos, né, esses pacientes também têm tratamento. Claro. Tá? Não é às vezes porque, por exemplo, nós fizemos uma cirurgia de câncer de próstata que complementou com radioterapia, mais bloqueio hormonal. Poxa, esse paciente realmente às vezes não tem nada de ereção. Poxa, mas tem tratamento também. Que seja por medicação via oral, medicação injetável ou até uma prótese de pênis. Então esse paciente, se for isso uma coisa importante para ele, para o relacionamento com a parceira, com a esposa, esse paciente tem tratamento. Então acho que isso é uma coisa que tem que ficar claro. Por maior que seja esse grau, por mais difícil que seja, não, mas não tem nada de ereção. Podemos, Claro. tem tratamento. Então isso eu acho que é uma coisa que tem que dizer para o paciente. Verdade. Hoje, assim, né, que seja fazendo uma psicoterapia junto, fazendo um tratamento medicamentoso ou cirúrgico, mas só não tem ereção mesmo o paciente que realmente não quer ou naquele momento não se importa com essa situação. E tu falou tudo, e eu acho que a gente só acrescenta aquela coisa assim do se permitir, né? Porque você não vai ser, mas você já não é aquele de 20 anos em todos os outros aspectos. Então, eu acho que esse entendimento, e isso é geral, é nosso de ser humano, é o entendimento assim, não adianta me comparar com a Letícia de 20 anos. Não adianta você querer se comparar quando você tiver 70 anos. O metabolismo não é mais o mesmo, as coisas não são mais o mesmo. Então, tem muita coisa que, assim, dá para adaptar. Claro que, como tu disse, vai depender do desejo. Mas a gente tem que ir trabalhando isso para poder chegar lá, para poder eu acho dar que isso opção. era tão velado, né, para os mais velhos, assim, a sexualidade era tão pouco discutida, né? Não vamos longe. Se a gente for comparar as próteses, a gente tem prótese de mama e prótese de pênis. A prótese de mama é estética e a mulher sai feliz do hospital, né? Muda a autoestima dela e tudo mais. Aí tu tens um paciente que fez uma cirurgia ou fez uma radioterapia e tá com, ou tem uma doença e está com uma disfunção erétil que acaba com a autoestima dele. Ele não se permite botar uma prótese de pênis que ninguém vai ver, só a parceira dele. Por preconceito. Ou muitas vezes por não achar que talvez não seja nem preconceito. Diz, não, mas se é para... Eu uso muito isso no consultório. Se é para botar uma prótese, aí eu prefiro não ter mais. Mas não é um pênis externo que vai ser colocado. É um mecanismo tão simples. Só vai te permitir penetração, permitir a relação sexual. Aquilo que tu tá sem. E tu pode ter. Né? A prótese de mama permite um visual diferente. E se coloca muito no Brasil. Então, acho que é o país, talvez depois dos Estados Unidos, que mais coloca prótese de mama no mundo. E o homem brasileiro tem tanto preconceito com prótese peniana. E o grau de satisfação é altíssimo. Sexualidade faz parte da saúde também, claro. Né? Tem que entender isso. Né? Dentro da normatização, da definição da Organização Mundial da Saúde, a qualidade de vida sexual está dentro do conceito de saúde. Né? E o cara abrir mão disso, né? Às vezes jovem, né? Usa uma prótese, não deu certo o medicamento via oral, não deu certo o medicamento injetável, bota uma prótese. Existem várias opções de prótese, inclusive próteses que resolvem o problema. E o cara tem uma vida sexual fantástica. E é importante falar sobre prótese, porque assim, quando a gente vai introduzir qualquer tratamento, a gente tem que explicar para o paciente os principais efeitos colaterais. Então, às vezes eu vou fazer um bloqueio de tratamento que dura 6 meses. O paciente, ele acha que 6 daqui, acabou, fiz a segunda dose do tratamento. No dia seguinte eu já estou normal. Né? E eu explico, a gente vai fazer um bloqueio durante 6 meses, mas isso pode perdurar no seu organismo por 1 ano e meio, ou mais. Ou até ser um bloqueio permanente, dependendo da idade do paciente. Que ele já estava beirando ali aqueles bloqueios mais longos que você faz, às vezes o paciente não volta. Fica permanente, fica. E o idoso, ele às vezes tem uma queda de testosterona e não sobe volta mais, e não volta. Então, às vezes eu falo para o paciente, nós vamos bloquear, fazer isso, vai ter o tratamento, às vezes radioterapia associado. Isso pode te deixar com a disfunção erétil permanente. Aí, às vezes ele fala assim, mas eu queria isso, queria aquilo. Eu falo assim, se planeja, daqui 1 ano e meio, 2 anos, você tem a opção de uma prótese. Claro. É planejamento também, vai depender exatamente do quanto você quer aquilo. Mas existe uma barreira muito grande de colocação de prótese. É incrível como no Brasil, principalmente, existe uma barreira à prótese peniana. O americano ele tem uma aceitação muito maior, né? E talvez até pela
qualidade da prótese. Nos Estados Unidos, a prótese inflável, aquela ela é mais comum, né? Que ela é muito mais fisiológica, digamos assim, ela é muito mais comum, né? Ela é muito cara no Brasil. Então, no Brasil, o acesso é menor. Mas, mesmo assim, ela é fácil de ser... Não é tão difícil assim, né? E o mais importante é que é resolutivo. E é para tratar uma doença, não é nem do ponto de vista estético, né? É para tratar uma doença. E até mesmo só uma questão técnica, se a gente for pensar todo o contexto daquele paciente, todo o tratamento que provavelmente ele já passou, a colocação de prótese tecnicamente é muito problemas, simples, né? É muito simples. É uma cirurgia de 40 minutos, 1 hora talvez, assim, uma incisão muito pequena. Às vezes o paciente nem precisa ficar no hospital, né? Então, comparado com tudo que ele já fez, vai ser uma coisa muito pequena naquela vivência que ele teve. E vai trazer para ele uma qualidade de vida de novo. Sim. E assim, eu tô falando em tratamento oncológico, a gente está ali preocupado com... Porque o nível baixo de testosterona ele aumenta outras doenças para paciente. Nós estamos falando de impotência sexual. Sim. Então, você aumenta risco cardiovascular, doença AVC, osteoporose, demência, etc. Então, assim, a impotência para a gente, ela não é, vamos dizer, não que não seja importante, mas é o que a gente menos se preocupa porque é algo que não é fatal para o paciente. Só que se tornou algo tão importante na prática clínica que hoje uma das coisas que a gente mais discute em congresso, tanto para câncer de mama, câncer de próstata, os tratamentos são os para-efeitos que prejudicam a qualidade de vida do paciente. Né? Que é a fadiga, a dor e, nos casos de câncer de mama e tudo, os tratamentos hormonais. E quando a gente fala em câncer de próstata, vida sexual do paciente em tratamento câncer de próstata. E eu acho que a gente pode, é uma das coisas que talvez seja uma ideia para se trabalhar, porque tu falaste antes até da ideia da menopausa, que a mulher, às vezes, na maioria das vezes, fica faceira, porque ela está livre, que ela não vai precisar mais, porque o esposo, então, assim, além de ser algo que para o homem é algo atávico, é a sua essência, a ereção igual ao homem, é esse entendimento, eu não tenho um incentivo, muitas vezes, do parceiro, da parceira, seja quem for, para esse fim. Então, assim, por que eu vou mutilar aquele órgão que, teoricamente, é aquilo que me moveu, muitas vezes, durante a vida, e colocar uma prótese, se depois eu não vou usar? Então, eu acho que esse trabalho, nós muitas vezes temos que trazer a parceria junto, os dois trabalharem essa parte da sexualidade, porque é uma coisa muito difícil, é muito tabu para ambos, porque era uma coisa de cumprir tabela, vamos dizer assim. Então, a sexualidade ela vem sendo falada um pouquinho melhor com o passar dos anos. Então, talvez a gente vá ter que trazer essa dupla para mudar um pouco essa cultura no Brasil. Sim. Porque realmente no consultório existe uma resistência muito grande à prótese, mas ela traria um benefício muito grande também. E que é que nem eu digo assim... brasileiro é acostumado, nós somos acostumados com suaves prestações. Então, se fosse o caso, se tivesse um apoio, talvez, como diz o Gilberto, ela é cara. Mas, sei lá, parcela, a gente dá um jeito, é a nossa cultura, nem sempre, né? ela é cara, né? Se a gente for comparar com outros tratamentos, até com prótese de mama, a prótese semirrígida, ela não é cara, ela é extremamente acessível ao doente. Mas é por cultura mesmo. É cultura mesmo, mas eu digo que talvez para a gente mudar isso, vai ser necessário uma mudança num todo. Gente, tá muito bom o papo, mas eu preciso terminar, senão a gente extrapola o nosso horário. E queria agradecer vocês, tá? Acho que muitos pacientes, muitos familiares e muitas pessoas vão assistir e realmente essas dúvidas são constantes no nosso consultório. Espero que tenha ajudado bastante a gente. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigada.